Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Vamos agora falar de saúde com um dado preocupante. Atenção, hein? Uma pesquisa realizada pelo Ibope mostrou que 1/3 da população adulta aqui no Brasil nunca foi ao oftalmologista. Sabia disso? O levantamento mostrou também que 2 em cada 3 pessoas compram óculos sem receita, pelo amor de Deus. Essas pessoas compram óculos sem receita para tentar corrigir o problema na visão. Que absurdo. Isso em um país onde 90% da população entre 45 e 60 anos de idade tem dificuldade para enxergar de perto. Cerca de 10 anos atrás, Dona Dulce percebeu que havia algo de errado com a visão. Eu fui fazer cartões de Natal para a família, para os amigos, e eu via que, escrevendo o envelope, eu tinha dificuldade. Eu não enxergava de perto e comecei a afastar para poder escrever. Quando foi ao oftalmologista, veio o diagnóstico: presbiopia. A presbiopia, mais conhecida como vista cansada, é um distúrbio que vai afetar todo mundo a partir dos 40 a 45 anos e é o primeiro sinal da catarata. A presbiopia afeta o cristalino, uma lente que temos dentro do olho e que engrossa quando olhamos para objetos próximos. Com o envelhecimento natural do corpo, ele perde a elasticidade e aumenta a dificuldade de ver coisas que estão perto. Essa lente, que era para ser totalmente transparente e ajudar a gente, ela vira uma lente opaca e a visão aí sim está embaçada. Quando a gente pode tratar a catarata? Quando o paciente já tem um comprometimento visual significativo que afeta a visão e a vida do paciente. Para melhorar a qualidade de vida do paciente, os médicos receitam o uso de óculos ou de lentes de contato. Quando a catarata já está avançada, o mais recomendável é cirurgia, que substitui o cristalino por uma lente artificial. Foi o que aconteceu com a Dona Dulce, que hoje enxerga perfeitamente. Até hoje eu não uso óculos, eu costuro, eu enfio a linha na agulha sem problema nenhum. E todo ano eu faço uma revisão e está tudo ok. E ainda falando de saúde, um estudo financiado pela fundação que incentiva a pesquisa científica lá no Rio de Janeiro tenta rastrear fatores genéticos que levam a pessoa a ter Alzheimer. A doença ainda não tem cura, mas quanto mais pesquisada, mais eficaz o tratamento pode ser. Valdir tem 79 anos e sofre do mal de Alzheimer. Quando os primeiros sinais da doença apareceram, a família não desconfiou. O alcoolismo e a depressão depois de ter perdido a mulher mascararam um problema que só foi diagnosticado depois de 2 anos. Hoje, ele mora com a filha e requer cuidados constantes. Meu pai era um homem que andava todo arrumadinho, cheiroso. Ele não tomava mais banho. Então, foram 2 coisas que ficaram bem evidentes, né? E a impaciência e a perda de apetite. Esta geriatra, que foi a responsável pelo diagnóstico de Valdir, explica quais comportamentos podem ser sintomas de Alzheimer. A demência, ela é a perda de memória inicial. O que foi lá atrás, eles lembram de 1930 como se fosse hoje. Cognitivamente, ele perde a capacidade de lembrar, ele perde a capacidade de memorizar, de ter atenção e por conta disso ele vai perdendo essas pequenas coisas da rotina do dia a dia. 20 anos antes de você apresentar sintomas, você já tem os emaranhados neurofibrilares e as placas que falam que é Alzheimer. Cerca de 50 milhões de pessoas no mundo têm Alzheimer e a previsão é que esse número triplique até 2050. Uma pesquisa da Universidade do Grande Rio busca aumentar as chances de diagnóstico precoce através de rastreamento genético. Serão analisadas amostras de sangue de 300 pessoas com mais de 50 anos. O coordenador do estudo explica que os pesquisadores vão observar mutações em genes que tenham ligação com o Alzheimer. Se a gente descobre inicialmente quais são esses fatores, de todos esses componentes variantes que existem, de todos eles quais são os mais importantes, a gente pode já selecionar os indivíduos que provavelmente possam desenvolver a doença. Agora, então eles poderiam ser tratados desde o início e não esperar que os sintomas apareçam aos 60, 65 anos. E dessa maneira, talvez, fazer um tratamento personalizado.
Olha só, e acontece hoje na Câmara Municipal leitura do processo de cassação dos vereadores Ragos Oliveira e também do vereador João Batista. Os membros da comissão processante, que teve o vereador Marconi como presidente, o vereador Paraíba como relator e também o vereador Marcos Oliveira, decidiram por unanimidade a procedência de acusação contra os vereadores aí que foram acusados. A casa ficou aí tomada de pessoas, muitas pessoas foram acompanhar aí o momento da leitura do parecer da comissão e também esse momento aí histórico da votação que pode ter a cassação de 2 parlamentares aqui de Paracatu. A defesa dos vereadores, os vereadores acusados, tiveram um tempo de 2 horas, tempo máximo de 2 horas também para apresentar as alegações de defesa dos acusados. Nossa equipe de reportagens está lá na Câmara Municipal coletando aí as informações sobre esse dia, sobre os trabalhos, sobre a votação do parecer da comissão, que defere a cassação dos vereadores, e as informações você verá ainda hoje em nossos telejornais, a qualquer momento em nossa programação, e a cobertura completa desse dia você verá na próxima segunda-feira aqui no Jornal da Cidade. E daqui a pouco você verá tudo sobre a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro nos comentários de Douglas Vaz. Eu volto já.